Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 110, o dia 110, e vamos ler 1 Samuel capítulo 17. Hoje é só um capítulo, mas vai ser épico, porque temos o confronto do jovem pastor Davi contra o grande guerreiro Golias. Também vamos rezar o Salmo 12. Como sempre, eu estou usando a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser acompanhar e marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo ou no quadradinho na tela que aparece no final. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí para se inscrever, daí todo mundo vai estar feliz e eu não vou ter que continuar falando para você se inscrever todo dia. Mas eu vou continuar lembrando vocês, eu vou continuar falando todo dia. Enfim, hoje é o dia 110, sei lá porque eu tô falando assim, dia 110. Nossa, gente, isso... Pensa, é o dia 110. Parabéns, que legal, cara. Vamos lá, hoje é 1 Samuel, capítulo 17 e Salmo 12. 1 Samuel, capítulo 17. Davi e Golias. Os filisteus reuniram seu exército para a guerra. Concentraram-se em Soco, de Judá, e acamparam entre Soco e Azeca, em Éfes-Domim. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Ela, e se puseram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus tinham suas posições num monte e os israelitas no outro, com o vale no meio. Do exército filisteu adiantou-se um valente chamado Golias, natural de Gate, com quase 3 metros de altura. Tinha capacete de bronze na cabeça, couraça de malha de bronze que pesava quase 60 quilos, caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze às costas. A haste de sua lança era como a travessa de um tear, e seu ferro pesava 6 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou às fileiras de Israel: "Não é preciso que saiais em formação de batalha. Eu sou o filisteu, vós, os escravos de Saul. Escolhei um que desça até mim. Se for capaz de lutar comigo e me vencer, seremos vossos escravos. Mas, se eu for mais forte e o vencer, sereis nossos escravos e nos servireis." E continuou: "Eu hoje desafio o exército de Israel. Dai-me um homem e lutaremos corpo a corpo." Saul e os israelitas ouviram o desafio daquele filisteu e se encheram de medo. Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos e já era velho, de idade avançada, quando Saul reinava. Seus 3 filhos mais velhos tinham ido à guerra com Saul. O primeiro chamava-se Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos haviam servido a Saul. Davi ia e vinha do fronte a Belém, para cuidar do rebanho de seu pai. O filisteu se aproximava e aí se punha pela manhã e pela tarde. Fazia isso há 40 dias. Jessé disse a seu filho Davi: "Pega meia vasilha de grão tostado e estes 10 pães, e leva-os depressa a teus irmãos no fronte. Leva também estes 10 queijos ao comandante. Pergunta sobre a saúde de teus irmãos e traze o pagamento que te derem. Saul, teus irmãos e os soldados de Israel estão no vale de Ela, lutando contra os filisteus." Davi acordou cedo, deixou o rebanho sob o cuidado do vigia, apanhou as coisas e partiu, como Jessé havia recomendado. Quando chegava ao cerco dos carros, os soldados tomaram posição, lançando o grito de guerra. Israelitas e filisteus se aproximaram, linha contra linha. Davi deixou sua carga ao cuidado dos bagageiros, correu até as fileiras e perguntou a seus irmãos como estavam. Enquanto falava com eles, um valente, o filisteu chamado Golias, natural de Gate, subiu das fileiras do exército filisteu e começou a dizer aquelas coisas. Davi o ouviu. Os israelitas, ao ver aquele homem, fugiram apavorados. Alguém disse: "Vistes esse homem que sobe? Ele sobe para desafiar Israel. O rei coroará de riquezas quem o vencer, e dará sua filha e livrará de impostos a família de seu pai em Israel." Davi perguntou aos que estavam com ele: "O que darão a quem vencer esse filisteu
e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiram-lhe a mesma coisa. Darão este prêmio a quem o vencer. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu-o falar com os soldados e se aborreceu. Por que vieste? Nas mãos de quem deixaste aquelas 4 ovelhas no deserto? Eu sei que és arrogante e sei o que pretendes. Vieste para assistir à batalha. Davi respondeu: O que fiz eu agora? Estava só perguntando. Voltou-se para outro e perguntou: O que estão dizendo? Os soldados responderam-lhe as mesmas coisas de antes. Os que ouviram as palavras de Davi foram contá-las a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Majestade, não desanimes. Este teu servidor irá lutar contra esse filisteu. Porém, Saul respondeu: Não poderás aproximar-te desse filisteu para lutar com ele, pois és jovem, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi lhe respondeu: Teu servidor é pastor das ovelhas de meu pai, e se aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, saio atrás dele, o ataco e lhe tiro a presa da boca. Se me ataca, agarro-o pela juba e o golpeio até matá-lo. Teu servidor matou leões e ursos. Esse filisteu incircunciso será mais um, pois desafiou o exército do Deus vivo. E acrescentou: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul lhe disse: Vai com Deus. Depois vestiu Davi com seu uniforme, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, pôs uma couraça e o cingiu com sua espada sobre o uniforme. Davi tentou em vão caminhar, pois não estava treinado, e disse a Saul: Com isso não posso caminhar, pois não estou treinado. Então tirou tudo. Pegou o cajado, pegou 5 pedras lisas do riacho, colocou-as no seu bornal, apanhou a funda e aproximou-se do filisteu. Este, precedido por seu escudeiro, ia avançando e aproximando-se de Davi. Olhou-o de alto a baixo e o desprezou, porque era um jovem de cor bonita e era formoso. E gritou-lhe: Sou por acaso um cão para que venhas a mim com um bastão? Depois, invocando seus deuses, amaldiçoou Davi. Ele disse: Vem cá, e atirarei tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi lhe respondeu: Tu vens a mim armado de espada, lança e dardo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus das tropas de Israel, que tu desafiaste. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te vencerei, arrancarei tua cabeça dos ombros e atirarei teu cadáver e os cadáveres do acampamento filisteu às aves do céu e às feras da terra. E o mundo inteiro reconhecerá que há um Deus em Israel. E todos os que estão aqui reunidos reconhecerão que o Senhor dá a vitória sem necessidade de espadas ou lanças, porque esta é uma guerra do Senhor, e ele vos entregará em nosso poder. Quando o filisteu se pôs em marcha e se aproximava de Davi, este saiu da formação e correu velozmente na direção do filisteu. Pôs a mão no bornal, tirou uma pedra, disparou a funda e atingiu o filisteu na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu de bruços por terra. Assim, Davi venceu o filisteu, com a funda e uma pedra. Matou-o num golpe, sem empunhar a espada. Davi correu e parou junto ao filisteu, pegou a espada, a desembainhou e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Os filisteus, vendo que o seu valente estava morto, fugiram. Então os soldados de Israel e de Judá, de pé, lançaram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Acaron. Os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim até Gate e Acaron. Os israelitas deixaram de perseguir os filisteus e voltaram para saquear o acampamento. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, guardando as armas em sua tenda. Quando Saul viu Davi sair ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, general do exército: Abner, esse jovem é filho de quem? Abner respondeu: Por vossa vida, majestade, não sei. O rei lhe disse: Pergunta de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, após ter matado o filisteu,
Abner o levou e o apresentou a Saul com a cabeça do filisteu na mão. Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Davi respondeu: Do teu servidor Jessé, de Belém. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, pois se acaba a lealdade, desaparece a sinceridade entre os homens. Não fazem mais que mentir uns aos outros, falam com lábios aduladores e duplicidade de coração. Corte o Senhor os lábios aduladores e a língua arrogante dos que dizem: a língua é a nossa força, nossos lábios nos defendem. Quem será o nosso dono? O Senhor responde: pela opressão sobre o humilde, pelo lamento do pobre, agora me levanto e ponho a salvo sua testemunha. As palavras do Senhor são palavras limpas, como prata purificada no crisol, acrisolada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor. Tu nos livrarás sempre dessa gente, desses perversos que vadiam como vermes ao redor dos homens. Pai Santíssimo, te louvamos, honramos e glorificamos e só te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado. Senhor, nossa própria existência vem de Ti. Tu és a fonte de toda existência. Pai Santíssimo, Tu és a própria existência e só existimos porque compartilhastes a vossa existência conosco. Se nos esqueceste, Senhor Deus, mesmo que apenas por um segundo, não existiríamos mais. Então, obrigado. Obrigado por se lembrar de nós a todo instante. Obrigado por nos sustentar na existência. Obrigado por ser tão fiel e por ser um Pai tão bom. Por favor, nos ajude a nunca te esquecermos. Nos ajude a nos lembrarmos de Ti, lembrarmos do Teu amor, lembrarmos da Tua fidelidade. Nos ajude a continuar fiéis e continuarmos gratos, hoje e em todos os dias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, não sei se eu já falei isso antes, mas 1 Samuel capítulo 17 é literalmente um dos meus capítulos favoritos da Bíblia inteira. Eu amo a história de Davi e Golias. Eu acho tão da hora que o Golias vai lá, né, e ele desafia os exércitos de Israel naquela ideia de, olha, não precisa ter um derramamento de sangue aqui, vamos fazer 1 contra 1. E assim quem ganhar, ganhou a batalha. Era uma coisa relativamente comum em batalhas daquela época. E era, bom, poupava muitas vidas, né? O que eu acho que é muito bom. Mas claro, é bem arriscado apostar tudo em um só guerreiro. Mas o que eu gosto muito nessa parte é que quando Davi sai de Belém, né? Quando o pai dele, Jessé, envia ele para levar comida para os seus irmãos, Davi ouve o desafio e pensa, cara, alguém tem que ir lá lutar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Foi a mesma reação de Jonatas, lembra? Os exércitos de Israel estavam se escondendo em buracos, em cavernas, e o Jonatas vê isso e fica tipo, nós temos que ir lá, alguém tem que fazer alguma coisa contra esses filisteus. E o Davi tem a mesma mentalidade, o mesmo coração. Davi ouve sobre esse desafio, e agora é a minha parte favorita. Tá, vai, não é a favorita, mas é uma das favoritas. Que Davi fala, alguém tem que ir lá, alguém tem que lutar. E o irmão mais velho dele, Eliabe, ouve ele e diz, por que vieste? Nas mãos de quem deixaste aquelas 4 ovelhas no deserto? Eu sei que és arrogante e sei o que pretendes. Viestes para assistir à batalha? Isso é muito coisa de irmão mais velho, não é? Eu já sei. Você só queria vir ver o show. Eu acho tão legal que ele responde, o que eu fiz agora? Estava só perguntando. Tipo, igualzinho um irmão mais novo falaria mesmo. Tipo, o quê? Eu só tava falando. Eu acho muito legal porque eu tenho um irmão mais velho e um mais novo também, então eu sei bem como é. Enfim, de volta à história. O que acontece é que Davi, com sua coragem e ousadia, diz para o rei, Majestade, não desanimes. Este teu servidor irá lutar contra este filisteu. E cara, mesmo sendo praticamente uma criança, ele tá lá tipo, ô rei, então eu sei que, né, o senhor tem liderado batalhas, o senhor tem lutado pelo povo, tem lutado contra os filisteus, mas olha, não se preocupa, eu resolvo. Eu acho isso sensacional. Nos mostra muito como é o coração de Davi, que ele está disposto a... Tá bom. Próxima parte favorita, vamos continuar. Quando Saul diz, não poderás se aproximar-te desse filisteu para lutar com ele, pois és jovem e ele é guerreiro desde a juventude. Davi conta para ele sobre os hobbies dele. Ele conta que ele pastoreava as ovelhas do pai dele, né? E não ficava só sentado, tocando harpa o dia todo, que nem ele tocava por Saul, não. Ele não ficava só jogando PlayStation. Ele estava dia e noite defendendo o rebanho contra leões e ursos.
Então, tipo, ele meio que fala, eu sei me virar, sabe? E, cara, isso é tão incrível, porque ao obedecer seu pai, cuidando das ovelhas, Davi acabou treinando para esse momento. O pai dele, Jessé, mandou ele cuidar das ovelhas, né? Então ele aprendeu a se virar, a defender o rebanho contra ursos, leões e, cara, talvez até tigres. E assim, ele aprendeu a arriscar sua vida para proteger o que era importante e aprendeu a lutar. E porque ele fez aquilo naquela época, ele pôde fazer isso aqui agora. E isso é muito importante para cada um de nós, porque nenhum de nós sabemos as batalhas que teremos que enfrentar no futuro. Tudo o que sabemos é a tarefa que temos em nossas mãos agora. E a lição que podemos tirar disso é que essas tarefas nos preparam para as batalhas que teremos que enfrentar no futuro. E se evitarmos as tarefas que temos agora em nossas mãos, se evitar fazer as minhas tarefas diárias, sabe, as minhas responsabilidades, se eu evitar as batalhas de agora, eu não estarei preparado para as batalhas que virão. Davi não evitou as batalhas. Portanto, ele pôde se levantar no momento em que Israel mais precisava de alguém que não só estivesse disposto, mas que conseguisse lutar contra o gigante. E pensa nisso. Você e eu teremos gigantes em nossas vidas. Então, o que somos chamados a fazer é enfrentar as batalhas de hoje para estarmos preparados para derrotar os gigantes de amanhã. Daí Saul veste Davi com sua própria armadura, dá a ele sua própria espada. E lembra, Saul era bem alto, então a armadura não ia servir direito no Davi, porque ele não era... Bom, assumimos que ele não era alto, mas a sua altura não é mencionada na Bíblia. Então, não ia servir nele, né? E ele também não está acostumado, ele não sabe usar essas armas. Ele usava a funda, que eu recomendo vocês pesquisarem o que é, e o cajado. Enfim, última coisa. Na verdade, acho que são duas coisas. O Davi, são duas coisas mesmo. Vamos lá. Tem uma hora que o Davi vai ao encontro de Golias e diz lá no versículo 48, diz: quando o filisteu se pôs em marcha e se aproximava de Davi, este saiu da formação e correu velozmente na direção do filisteu. E aqui é muito importante. Saiu da formação e correu velozmente na direção do filisteu. Às vezes eu enrolo para fazer as coisas, às vezes pode ser que você enrole também, às vezes eu hesito e talvez você também hesite, às vezes, especialmente quando é a hora de fazer acontecer, quando é a hora de ir, a hora de lutar, a hora de agir. Talvez eu enrole, talvez eu hesite, talvez eu vá indo devagarinho até a direção do filisteu. E o Davi fez o quê? Correu velozmente em direção ao filisteu. E isso nossa, levem isso em oração, nas orações de vocês hoje. Rezem perguntando: Deus, quando você quer que eu corra até a batalha? Quando você quer que eu espere, mas quando quer que eu corra direto até a batalha? E aí vem a última coisa. Davi é um homem que agrada ao Senhor nessa batalha. Ele não diz: eu quero lutar por conta dos prêmios, de todos os prêmios que Saul iria dar ao vencedor. Ele não diz: eu quero lutar pela glória. Ele não diz: eu quero lutar para ser o cara. Ele diz: eu vou lutar porque essa pessoa está insultando o nome do Deus vivo. Para ele, a pior coisa sobre Golias não era só que ele era um filisteu e esse povo estava oprimindo Israel, mas sim que ele estava insultando, ofendendo o nome do verdadeiro Deus vivo. E foi isso que despertou algo dentro de Davi. Foi defender a honra do Senhor. Foi seu amor pelo Senhor que o trouxe até a batalha. E eu acho isso sensacional. Enfim, tivemos todas essas lições em um só capítulo de Samuel, né? E eu prometo que das próximas vezes eu não vou ficar falando tanto sobre. É que eu gosto demais desse capítulo. É um só capítulo e ainda assim deu quase 20 minutos. Bom, mais ou menos, né? Enfim. Pessoal, muito obrigado pelas orações de vocês. Eu reconheço, sabe? Já estamos no dia 110 e eu sempre peço a vocês para rezarem e eu vejo a diferença. Eu sinto a diferença. Eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa comunidade, enquanto viajamos juntos pelas Escrituras. E eu me sinto honrado de verdade. Muito obrigado pelas orações e, por favor, saibam das minhas orações por vocês. Vamos continuar rezando uns pelos outros porque não podemos fazer isso sozinhos. Especialmente quando precisamos enfrentar gigantes. Não conseguimos fazer isso sozinhos. Por isso precisamos uns dos outros e por isso precisamos rezar uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.